Kids. E é muito importante, queridos, esse momento tão especial, porque as nossas crianças estarão recebendo a palavra de Deus na sua linguagem, né? Então, todas as crianças estão convidadas ali para acompanhar, né, as profs do Ministério Kids para o culto Kids nesse momento aí. Vou falar para as profs, para as crianças que não fizerem bagunça, ficarem quietinhas, fizerem lá o trabalhinho, vão ganhar um brinde, tá? Vão ganhar um brinde no final do culto, né? Glória a Deus. Enquanto as nossas crianças estão indo para o culto, eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia, suas Bíblias em Atos capítulo 27. Dia de festa, para a glória de Deus, Atos capítulo 27. Quero ler com vocês os versos de 13 a 37. Queridos, todo mundo que está aí atrás, tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui, tem lugar ali na frente. Agora que as crianças saíram, deu uma aliviada aí de alguns lugares. Então, vocês podem vir. Quem não estiver servindo, pode sentar, fique à vontade. Tem alguns lugares aqui no templo. Amém? Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou também aqui no telão, que pela fé vai aparecer daqui a pouco. Atos capítulo 27, versos de 13 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas no mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora,
peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por essa linda festa que temos tido a oportunidade de participar contigo. E agora te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, que cada um de nós saímos daqui com algo novo vindo do teu trono para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Queridos, nós vemos aqui um momento em que o apóstolo Paulo, ele estava já no final da sua jornada, no final do seu ministério, chegando a um momento muito importante e crucial dentro do seu chamado, porque ele estaria sendo apresentado a Roma, e lá em Roma, ele teria a oportunidade de falar para grandes autoridades romanas. Obrigado, irmã Alice. Grandes autoridades essas que teriam um encontro com Jesus através da sua presença lá. E sabe, queridos, naquele momento, um momento difícil, um momento de grande perigo, o apóstolo Paulo, ele estava ali sendo usado por Deus para abençoar a vida daquelas pessoas. E sabe, nesse contexto nós vemos ali um momento muito difícil, porque aquele navio, ele estava percorrendo uma grande distância no mar, e os navios daquela época não tinham todos os recursos dos navios de hoje, era meio na aventura, e nesse contexto eles estavam ali se aventurando num mar bravio. Paulo, em Creta, tinha aconselhado a comandante, aqueles marinheiros, que eles não deveriam sair dali porque haveria uma tempestade à frente. Mas o capitão do navio, olhando as bússolas e toda a previsão do tempo e todos os sinais que o mar apresentava, ele estava confiante de que tudo iria bem, e não foi. E ali então, naquele momento, em Atos 27, nós vemos toda a circunstância que levou ao naufrágio daquele navio. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo estava sendo levado preso para apresentar-se diante de autoridades em Roma. Antes que Paulo fosse enviado para Roma, o Espírito Santo de Deus já havia alertado a Paulo que cadeias, prisões e sofrimentos o aguardavam em Roma, e que ele seria levado a Roma, mas que todo esse processo estava sendo controlado e dirigido pela mão de Deus. Interessante nós percebermos que Paulo já sabia o que iria acontecer em Roma. Paulo já sabia que enfrentaria situações difíceis. Paulo já sabia que enfrentaria ali circunstâncias adversas, mas mesmo assim ele tinha uma confiança em Deus tamanha que mesmo diante de um mar bravio, mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante do desespero de pessoas que eram profissionais da área, Paulo se abatia, porque ele sabia que Deus estava no controle. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando nós sabemos que Deus está no controle, nada nos abate. Quando nós sabemos que Deus está no controle, essa confiança que vem de dentro para fora se manifesta aqui no exterior com uma serenidade que assusta. A paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, Jesus falando sobre essa paz no momento das aflições e das adversidades, ele diz: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe, não turbe-se o vosso coração, credes em Deus, não tenham medo. E o tema da mensagem de hoje é o que fazer no meio da tempestade. O que fazer no meio da tempestade? Sabe, queridos, Paulo estava ali naquele momento, diante de uma situação mortal. Era uma tempestade como nenhum daqueles marinheiros experientes havia experimentado antes. E interessante é, queridos, que Paulo sabia exatamente o que haveria de acontecer, ele tinha uma consciência clara acerca daquilo que estava acontecendo, não pelas circunstâncias que o cercavam,
porque as circunstâncias que o cercavam eram circunstâncias complicadas, eram circunstâncias difíceis, eram circunstâncias que para aqueles profissionais que ali estavam, era até intransponível. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez você já tenha enfrentado uma situação assim na tua vida. Talvez até você esteja enfrentando uma situação assim. Uma tempestade, uma situação difícil, uma situação em que você olha para os lados e você não vê uma saída clara no final desse túnel. Talvez até você esteja passando por uma situação tão complicada e tão difícil, em que você olha e as pessoas ao teu redor também olham para você e dizem assim, olha, não sei como é que tu resolve isso não. Já passou por isso? Ah, queridos, eu já passei por isso. E eu posso dizer para você que é uma situação difícil, sim ou não, igreja? Mas sabe o que trazia serenidade a Paulo? A revelação do Espírito Santo de Deus. Quando aquele navio saiu de Creta, uma cidade ali na região da Grécia, e indo para Roma, Paulo já havia sido alertado de que se aquele navio saísse, ele iria naufragar. Ele não teria uma boa chegada no lugar de destino. E sabe, queridos, naquele momento, Paulo já sabendo daquilo ali, ele chega e alerta aquela comitiva daquele navio, dizendo, olha, se nós sairmos agora, nesse momento, a coisa não vai funcionar. Sabe, queridos, mas a lógica de Paulo era uma coisa estranha para aqueles homens, porque aqueles homens conheciam as cartas náuticas, conheciam o tempo e as marés, conheciam a situação do céu, conheciam aquilo que havia de previsões, e tudo indicava que era um bom momento para zarpar. E ali, então, aqueles homens profissionais que conheciam bem aquele mar, aquela região, e que estavam ali olhando todas as circunstâncias à volta, eles entenderam que, de fato, era bom que eles partissem, porque tudo aquilo que estava ao seu redor indicava algo positivo. Sabe, queridos, quando nós olhamos pelos olhos humanos, carnais, pelas nossas próprias vistas, pela nossa própria consciência e pelo nosso entendimento, muitas vezes nós somos enganados pelo que vemos. Muitas vezes nós somos iludidos pelo que sentimos. Aliás, a palavra de Deus já fala que o coração do homem é enganoso. E sabe, queridos, naquele contexto, então, aqueles homens estavam trabalhando e vivendo e caminhando e tomando decisões com base nas circunstâncias que o cercavam. Agora, muitas vezes, na nossa vida, nós agimos assim. Muitas vezes, na nossa vida, nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e aí, então, tomamos decisões com base naquilo que vemos. Muitas vezes nós tomamos decisões com base nos prós e nos contras. Eu já aprendi num contexto de, alguns anos atrás, de tomada de decisões, a pegar uma folha de papel, dividir ela no meio e colocar de um lado pontos positivos e do outro pontos negativos. E aí você vai listando tudo que tem de positivo de um lado e você vai listando tudo que tem de positivo do outro. Depois, você organiza em escala de prioridades. O que é mais importante, o que é menos importante. E aí você atribui uma nota a cada situação. Os mais importantes é 3, os médios é 2 e o menos importante é 1. Depois você soma de um lado, você soma do outro. Aonde a soma for maior, você já sabe que ali é um ponto, é algo para dizer sim ou é algo para dizer não. Confesso a você, queridos, que muitas vezes deu certo, outras não. E sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, queridos, a nossa vida, ela não é uma ciência exata. A nossa vida é permeada por circunstâncias imprevisíveis, sim ou não? Muitas vezes nós somos tomados por circunstâncias que nós não esperamos. E essas coisas, quando acontecem, elas desestabilizam qualquer tipo de controle, qualquer tipo de mensuração de resultado. Ela mexe com o nosso emocional, ela
traz para a gente uma grande dificuldade para lidarmos com situações assim. Aqueles homens estavam olhando dentro do plano físico e do plano material. Eles estavam dentro do plano físico fazendo tudo o que eles podiam fazer para terem uma viagem segura dentro daquilo que eles conheciam. Eu me lembro, queridos, no momento em que Jesus chamou a Pedro e os seus amigos e estavam lá pescando no lago de Genezaré ou no mar da Galileia. Aqueles homens passaram toda a noite, a madrugada, tentando pescar os peixes, usando todas as técnicas e os conhecimentos que eles tinham. E por anos haviam pescado ali, por anos haviam criado uma especialização naquele lugar. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo e não pegaram nada durante toda a noite, a madrugada. Depois, então, ao encontrarem-se com Jesus, depois que Jesus, então, anunciou o Evangelho, depois que o Evangelho de Cristo Jesus entrou na mente e no coração de Pedro, Jesus então chega para ele e para os homens que estavam com ele, dizendo, vai no meio do lago, lança a rede, e vocês então vão ter um resultado diferente. Agora, para eles, aquilo era um contrassenso. Não estava no horário certo, não estava no lugar certo, não era da forma certa, não era da maneira certa. Naquele horário, os barcos já estavam andando para lá e para cá, gente gritando, gente falando, os peixes já estavam recolhidos no fundo. Mas Pedro chega, olha para Jesus e diz, Senhor, pela tua palavra, nós passamos a noite toda tentando pescar e nada conseguimos, mas pela tua palavra, nós lançaremos a rede. Tem momentos, queridos, que é pela palavra de Deus que caminhamos. Momentos de tempestade, momentos difíceis, momentos de adversidade, é pela palavra de Deus que caminhamos. Sabe, queridos, aqueles homens tomaram a decisão errada, porque eles confiaram na lógica, eles confiaram no conhecimento, eles confiaram na expertise e na sua experiência, e não deram ouvidos aos conselhos de Deus, que estavam sendo expressos pela boca de Paulo. Não era Paulo quem estava dizendo, mas era Deus quem estava dizendo através de Paulo. E eu posso dizer uma coisa para você, queridos, aquilo que Deus disse, nada pode desdizer. Aquilo que Deus declarou, ninguém pode revogar. Aquilo que a palavra de Deus nos garante, ela garante, e ponto final. Se nós caminharmos nessa direção, nós viveremos, não porque merecemos, não porque somos capazes, não porque somos diferentes ou especiais, mas porque a palavra de Deus não volta vazia. E sabe, queridos, nesse contexto, então, a gente percebe que no percurso da nossa vida, existem ventos suaves e existem ventos fortes. Tem momentos em que tudo caminha bem, tranquilidade, paz no trabalho, na família, nos negócios. Agora, existem momentos de tempestade, existem momentos difíceis, existem momentos em que o mar fica revolto, em que o mar fica agitado, e um verdadeiro furacão que surge do nada vem fazer confusão, tensão e gerar medo, preocupação, ansiedade, angústia. Ah, queridos, o mal do século é a depressão e a ansiedade. E é interessante como pessoas que estão vivendo as suas vidas, o seu dia a dia, você olha para elas e elas sorriem para você, elas te cumprimentam, elas brincam com você, mas quando elas entram dentro de casa, fecham a porta, elas estão ali vivendo uma constante sensação de medo, de vazio, de ansiedade, de solidão, de depressão. Eu tenho uma pessoa que eu conheço em que ela passou uma semana dentro de casa sem tomar banho, sem comer, sem fazer nada, porque ela estava passando por um problema e ela tentando resolver, não via solução, e aquilo virou para ela uma bola de neve, um ciclo vicioso, e ela ficava dentro de casa porque tinha até medo de sair por conta da situação que ela estava vivendo.
E aquilo foi gerando nela um medo, uma ansiedade, uma angústia, uma depressão. Queridos, tantas pessoas estão sorrindo, tantas pessoas estão andando por aí, esbarrando umas nas outras, brincando umas com as outras, mas o Senhor conhece o coração e sabe a dor e o sofrimento que está dentro de si. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo, naquela situação de tempestade, estava vivendo exatamente o oposto. As pessoas ao seu redor estavam desesperadas. As pessoas ao seu redor estavam com medo e preocupadas. As pessoas ao seu redor estavam olhando as ondas agitadas, o vento, aquele furacão que estava acontecendo ali. Mas Paulo estava tranquilo, sabe por quê? Porque Paulo conhecia o seu propósito. Ei! Deus tem para ti um propósito. Eu queria que você repetisse isso em nome de Jesus nessa noite. Levanta as tuas mãos aos céus e diga assim: eu tenho em Deus um propósito. Deus está no controle. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, naquele momento Paulo estava ali consciente da situação, mas não estava desesperado pela situação, porque Paulo estava dizendo que naquele momento ali, em que aquelas pessoas estavam desesperadas, um anjo do Senhor havia visitado a Paulo, dizendo para ele: ei, Paulo, é necessário que você se apresente lá em Roma, então fique tranquilo, porque Deus está dando nas tuas mãos a vida de cada um desses homens que estão nesse barco. Queridos, isso me chama muita atenção. Olha que coisa interessante. Paulo era o único crente naquele navio, sim ou não? Paulo era o único crente naquele navio, até então. Mas olha que coisa incrível, o anjo do Senhor chega para Paulo e diz assim: olha, Paulo, você tem um propósito, mas o teu propósito abençoa a vida de todos aqueles que estão contigo dentro desse barco. Eita glória! Você está entendendo, querido? Deus deu na mão de Paulo a vida de todos aqueles homens que estavam dentro do navio. Ei, querido, recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Aonde você está, aonde você estiver, você será instrumento da bênção de Deus ao teu redor. Você está entendendo, querido? Aonde você está, aonde você foi plantado, ali é um lugar onde a glória do Senhor vai se manifestar. Por quê? Porque aonde você está, as trevas precisam sair, em nome de Jesus. E eu sinto no meu coração que nessa noite algumas pessoas estão falando assim no seu coração: ah, pastor, isso pode funcionar para muita gente, mas para mim, porque eu não tenho essa firmeza toda, eu não tenho esse conhecimento todo, eu não tenho essa pegada toda, eu não tenho essa intimidade toda. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ei, recebe isso aí nessa noite. Não somos nós, é Deus quem faz. E Deus não tem filhos preferidos. Sabe o que isso significa dizer? O que Paulo viveu, você pode viver. Na tua realidade de vida hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se nós buscarmos ao Senhor, nós teremos um nível de intimidade com o Espírito Santo que nos garantirá a certeza da vitória nos tempos de tempestade. E olha que coisa interessante, queridos. Aqueles homens que estavam dentro daquele barco estavam sendo guardados pela mão de Deus, protegidos pela mão de Deus, não porque eles eram fiéis ao Senhor, mas porque tinha um homem de Deus ali naquele lugar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, e tem gente aqui nessa noite assim,
que tem sido abençoado pela graça de Deus, porque tem gente orando por você, que tem sido protegido pela mão de Deus até aqui, porque tem gente que ama o Senhor e que está ali do teu lado, e Deus então, está com a mão protegendo, abençoando e te dando mais uma oportunidade. Você está entendendo? Sabe, queridos, eu lembro de um testemunho de um pastor, aliás, um grande homem de Deus. Ele foi liberto pelo Senhor das drogas, era um traficante perigosíssimo lá no Rio de Janeiro, e ele matou muita gente, ele fez muita coisa, mas hoje ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pagou o seu preço, passou muitos anos preso, mas hoje ele está testemunhando da glória de Deus. E ele conta a sua experiência, e eu conhecia quando era na época da infância, e ele contando a sua experiência, eu lembro, a mãe dele era uma mulher de oração, e ela orava todos os dias pelo seu filho. E ele contando a experiência dele, o testemunho dele, ele conta que a mãe dele, ela orava todos os dias quando ele saía para a rua, até ele chegar. E muitas vezes ele encontrou ela ajoelhada, debruçada sobre a Bíblia, dormindo no sofá quando ele chegava, bêbado, drogado, depois de fazer muita arruaça pela rua. E ele conta que a mãe dele, por muitos anos, estava ali orando, pedindo ao Senhor pela vida daquele rapaz. Mas ele cada vez mais se afundando nas drogas e nos vícios, e também já trabalhando dentro do contexto ali do tráfico, até que um dia, numa situação em que alguns homens foram cobrar uma dívida, para que ele pudesse ser punido por aqueles homens, eles seguraram aquele rapaz e mataram a mãe dele na frente dele. E ele, naquele momento, ele não pôde fazer nada, assistiu aquela situação ali, mas naquele momento Deus falou com ele ali: a sua mãe está na glória, está salva, mas eu estou te dando uma outra oportunidade. E ali naquele momento, então, ele teve a sua vida transformada pela ação de Deus, ele se libertou daquilo que ele estava vivendo, ele mudou de vida, e ele hoje testemunha da glória de Deus. Agora, uma coisa interessante que aquele rapaz fala no seu testemunho é que ele não precisava ter chegado até aquele ponto. Ele poderia ter voltado antes. Ele poderia ter, de alguma forma, aberto o seu coração antes para aquela oportunidade que Deus lhe havia dado. Interessante, queridos, que Paulo avisou aqueles homens antes de sair de Creta. Ele disse assim: olha, se nós sairmos, eu não vejo coisas boas lá na frente, eu não vejo um bom desfecho lá na frente, seria melhor que nós ficássemos aqui. Mas aqueles homens não ouviram aquele conselho e decidiram tomar a decisão com base nas suas próprias convicções. Deixa eu te dar uma noção clara do que seja pecado. Pecado é roubar, é matar, é mentir. Claro, tudo isso é pecado. Mas pecado tem uma abrangência muito maior. Sabe o que é pecado? Pecado diante da palavra de Deus é quando nós nos desviamos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus é pecado. Tudo aquilo que nos impede de vivermos um relacionamento de intimidade com Deus também é pecado. E sabe, queridos, nesse contexto, então, quando nós pecamos, na verdade, uma declaração para Deus de que nós queremos tomar as nossas próprias decisões, porque nós estamos nos afastando do propósito de Deus para vivermos o nosso próprio propósito. Você está entendendo? Está entendendo? Dá um joinha para o pastor aí. Eita, está entendendo mesmo, hein? Glória a Deus. Então, querido, olha só, pecado é aquilo que nos afasta do propósito de Deus, sim ou não?
Aqueles homens tinham um conselho de Deus, tinham ou não tinham? Fica aqui em Creta, toma um chocolate quente, um cappuccino, né? Passa mais um tempo, vai na pracinha de Creta, toma um açaí, né? Fica tranquilo, deixa para ir depois, porque se vocês forem, eu estou vendo ali que vai dar problema. Ei, querido, quando nós resistimos a ouvir a voz de Deus, problemas acontecem. Mas olha que coisa interessante, mesmo dentro do problema, mesmo depois daquelas pessoas terem tomado a decisão errada, mesmo no meio da tempestade, Deus estava com a mão sobre aquele barco, guardando, protegendo, livrando da morte, porque naquele barco tinha um homem de Deus. Agora olha que coisa interessante, 14 dias de tempestade, já imaginou isso? Já, né, irmãos? Em maio do ano passado. 14 dias de tempestade, mar revolto, as ondas batendo, e naquele momento da tempestade, naquele momento da luta, naquele momento da dificuldade, aqueles homens começaram a pedir a Deus, a clamar a Deus, a pedir socorro em Deus, porque eles já não tinham mais o que fazer. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para diante e vemos que as nossas forças já não são capazes de dar a solução e a resposta. Está na hora de buscar ao Senhor. Está na hora da gente pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu já vivi uma situação assim. Eu já contei aqui há algum tempo atrás, eu tive um negócio que não deu certo. E eu botei tudo que eu tinha, minhas expectativas profissionais. Eu tinha grandes sonhos. Vai dar certo, é agora, vou chegar lá. E eu investi tudo que eu tinha naquele negócio, e o negócio estava indo de mal a pior. Eu fui com 2 grandes amigos e perdi 2 grandes amigos, perdi também o negócio, perdi muita coisa. Interessante é que no momento em que eu estava no momento mais difícil, eu me lembro que foi um dia de manhã, durante a semana, aliás, final de semana, um domingo de manhã, eu estava naquele negócio lá e eu olhei para aquela situação ali, eu falei assim, eu fiquei pensando ali, tentando encontrar uma resposta, uma solução, sabe? Aquele momento que você fica pensando assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu fui vendo que eu tinha queimado todas as etapas do meu planejamento. E aquilo me deu um desespero tão grande, porque eu não via uma solução. E eu falei, agora, meu Deus, eu não estou vendo mais uma ligação que eu possa fazer, uma pessoa que seja uma ponte, um conhecido para me ajudar. Eu não sei mais a quem recorrer. Todas as coisas que eu podia fazer, eu já fiz. E a coisa estava afundando. O negócio estava afundando. E naquele momento ali, aquele desespero que bateu no meu coração, a única coisa que eu pensei em fazer foi me trancar dentro do banheiro. Tinha um banheirinho pequenininho assim, que era um banheirinho usado pelos clientes ali naquele local. E aí eu entrei naquele banheiro. E sabe, queridos, do lugar onde eu estava até o banheiro, eu encontrei com algumas pessoas e sorrindo. E sorrindo para elas. Tudo bem? Tudo bom? Beleza? Mas aqui dentro, ó, eu sei da angústia que eu tinha. Faz sentido para você? E aí eu entrei dentro daquele banheiro, tranquei a porta, eu me ajoelhei naquele banheiro. Graças a Deus estava de manhã cedinho, né? Ainda estava bem limpinho. Me ajoelhei ali, eu só conseguia chorar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ali naquele lugar eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Espírito Santo de Deus fala. E ele só dizia para mim assim, ó, sai desse negócio, o teu lugar não é aí. E aí, a minha mente humana começou a dizer assim para mim, como? Como é que eu vou sair desse negócio? Como é que eu vou deixar de lado os sócios, abandonar tudo, simplesmente chegar para ele e dizer, tchau, estou indo embora? Nunca, impossível, não tem como.
E aí de novo veio aquela convicção no meu coração. Sai desse negócio, esse lugar não é para você. E aí eu me lembro que eu saí dali, peguei um carro, corri para casa, Maria Lúcia estava lá dormindo, era de manhã cedo, acordei ela, no susto, ela estava meio assim, meio lá, meio cá, né? Estava descendo do terceiro céu, e aí chegou, e aí eu cheguei para ela e falei assim, Maria Lúcia, eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que sair do negócio. E ela dizia, mas como e tal, não sei o que. Eu falei, não sei, eu só sei que Deus me falou que eu tenho que sair desse negócio. E ela falou, bom, se Deus te disse, então faz. E aí eu voltei para lá, cheguei, chamei os 2 sócios, sentamos, e eu falei com eles, olha, eu preciso sair. E aí eles falaram, olharam um para o outro, passaram assim uns 2 minutos, 3 minutos, olhando um para o outro, pensando, e disseram assim, tudo bem, não tem problema não, você pode ir. E ali nós oramos ali, eram dois crentes no Senhor Jesus, comigo 3 desviados, 3 desviados do Senhor Jesus, oramos, oração da propina, não, estou brincando, irmão. Nós oramos ali, e ali eu saí. E é interessante, ontem eu estava contando essa experiência lá no Vila Vitoriosa, em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. E eu saí dali, no dia seguinte, na segunda-feira, eu acordei de manhã e eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E eu olhei assim e falei assim, e agora, Senhor? E aí Deus chega no meu coração e diz assim, agora está na hora de recomeçar. Agora está na hora de começar de novo. Sabe, queridos, naquela tempestade, aqueles homens estavam no desespero, eles estavam lançando fora do navio tudo aquilo que fazia peso, tudo aquilo que podia, de alguma maneira, impedir aquele navio de continuar flutuando. Na hora em que nós estamos no meio da tempestade, nós, às vezes, queridos, precisamos lançar fora do navio algumas coisas. A gente, às vezes, precisa jogar fora do navio algumas coisas. Às vezes a gente precisa jogar fora o orgulho, às vezes a gente precisa jogar fora as nossas razões, às vezes a gente precisa lançar fora do navio os nossos pecados, a gente às vezes precisa jogar fora do navio os nossos achismos. E naquele momento então, queridos, mesmo depois daquele naufrágio, daquela situação complicada, eis que então, aliás, daquela tempestade, eis que então terra seca, terra firme aparece. Aqueles homens conseguem chegar àquela ilha, o navio é despedaçado nas pedras, mas nenhuma vida se perdeu. Ei, Deus não vai permitir que você seja destruído pelas circunstâncias. Maior é aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Deus está com você. A mão do Senhor nos protege e nós viveremos a glória de Deus na medida em que nos entregarmos incondicionalmente nas suas mãos. Você crê nisso? Então fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. O que fazer no meio de tempestades? Nós precisamos confiar num Deus que é todo-poderoso. Nós precisamos entregar as nossas vidas de forma incondicional nas mãos do nosso Deus. Nós precisamos lançar fora do barco aquilo que possa estar impedindo a gente de viver o propósito. Nós precisamos tomar uma decisão. E eu quero te convidar nessa noite a que você tome essa decisão. Talvez você esteja nos visitando aqui pela primeira vez nessa noite. Mas eu quero convidar você a que você tome essa decisão. A decisão de lançar fora do barco da tua vida aquilo que tem te impedido a viver uma comunhão verdadeira com Deus. Eu quero te convidar que você lance fora do barco da tua vida aquilo que está te afastando da presença de Deus. Deus tem para você um plano. Deus tem para você um propósito. E esse plano é perfeito. Esse propósito é um propósito eterno. É um propósito de vida e de paz. E às vezes a gente está tão cansado de lutar contra as correntezas dessa vida. Mas Deus nos dá descanso. Então, se você quer tomar a decisão de viver o propósito de Deus,
no meio da tua tempestade, faça essa oração comigo. Fecha os teus olhos agora, esquece quem está à tua volta, agora é você com Deus. E aí no teu coração, você não precisa repetir essas palavras em alta voz, mas aí no teu coração, ore assim comigo, diga assim: Senhor Deus, eu quero viver o teu propósito na minha vida. Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu quero deixar de ser castigado pelas ondas dessa vida. E eu quero, Senhor, caminhar ao teu lado. Senhor, eu quero tomar a decisão de mudar a história da minha vida através da tua presença. Então, eu tomo essa decisão nessa noite. Eu quero viver uma nova vida, uma nova história contigo, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que fez essa oração? Levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. E se você levantou a sua mão, eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu estou aqui para te receber. Eu estou aqui para estar junto com você nesse momento, agradecendo a Deus pela tua vida. Tem tempestade? Tem tempestade. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas nós não vamos sucumbir. Deus é conosco. Você pode chegar aqui para frente, aqui, ó. Pode vir para cá, pode vir. Podem vir para cá, pode vir. Pode chegar mais para cá. Eu quero orar por vocês. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos colocar diante do Senhor a vida dos nossos queridos que estão aqui diante do altar do Senhor nessa noite. Se você ainda sente o desejo de vir aqui à frente, você pode vir. E nós vamos estar orando por você. Nossa equipe de intercessão estará aqui orando por você nesse momento. Eu convido que a nossa equipe esteja aqui orando. Também podem vir os líderes de célula que estiverem aí para ajudar. E eu queria que cada um dos nossos queridos que estão aqui à frente estivessem recebendo agora uma ministração de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus. Pode vir, vem aqui. Você vai receber também uma oração nessa hora. Irmã Carla, vem aqui, ora aqui por ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos de mais homens aqui, líderes de célula que estão aqui, para estarem orando pelos nossos queridos. Precisamos de mais um homem aqui, para estar orando aqui nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor, colocando diante do Senhor a vida daqueles que estão aqui à frente nessa noite. E dá tempo de você vir ainda, em nome de Jesus.